Hoje falaremos um pouco sobre fatorial e as permutações simples. Bom, vamos definir o que é fatorial. Digamos que tenhamos um número n natural. O fatorial desse número n é o mesmo que multiplicar de n até 1, ou seja, é o mesmo que fazer n vezes o anterior a ele, o antecessor, n-1, n-2, até chegarmos em 3, 2 e 1. Alguns autores preferem escrever assim: n fatorial igual a 1 vezes 2 vezes até chegar em n. Dá no mesmo, né? Já que a multiplicação é comutativa. Exemplo, 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, que nos dá 6. Quando escrevemos 4 fatorial, veja que temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas isso aqui é o mesmo que 3 fatorial. Ou seja, o 4 fatorial pode ser escrito em torno ou em termos do 3 fatorial. Isso nos dá como resultado 24. 4 vezes 6, 24. Mas tenha sempre isso em mente. Um fatorial pode ser escrito sempre em função de um fatorial menor que ele. 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24, então temos 120. Essa propriedade nos mostra que é possível fazer essa conta com certa simplicidade, porque teremos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. E aí o 7 fatorial se cancela e ficamos com 10 vezes 72, 720. Se tivéssemos que calcular 10 fatorial para depois simplificar pelo 7 fatorial, teríamos um trabalho imenso. Bom, outra coisa, quando definimos o fatorial, não esqueça que opa, só um minuto, soltou. N deve pertencer aos naturais, tá? Mas aí precisamos definir uma outra coisa. Quem é zero fatorial? Zero fatorial admitiremos que é 1, assim como 1 fatorial também admitiremos que é 1. A gente já vai ver por quê. Essa definição tem a ver com o que a gente chama de permutação simples. Digamos que queremos calcular de quantas maneiras podemos ordenar A, B e C. Começando por A, só podemos ter A, B ou A, C, B. ABC ou ACB. Então só há duas maneiras de começar com A. A depois B depois C ou A depois C depois B. Começando por B, só podemos ter BAC ou BCA. BAC ou BCA. E começando por C, só podemos ter CAB ou CBA. Repare que há 6 maneiras de escrevermos as ordens de ABC. Então, por que isso ocorre? Porque há 3 maneiras de escolher a primeira letra, depois 2 maneiras de escolher a segunda letra e uma maneira de escolher a última letra. Isso nos dá 3 fatorial. O que sugere que quando temos 3 elementos, o número de maneiras de ordenar esses 3 elementos é 3 fatorial. E isso é verdade, porque quando temos n maneiras de ordenar os elementos, para escolher o primeiro elemento temos n possibilidades, depois n menos 1, e assim por diante, até chegarmos em 3, 2, 1.
É claro que isso é o mesmo que escrever P de n igual a n fatorial. Alguns autores também escrevem assim, P de n fatorial. Agora fica claro o que falamos antes. Por que 0 fatorial deve ser 1? Porque quando temos P de 0, só há uma maneira de ordenar 0 elementos, que é deixar eles sem ordenar. O mesmo quando temos um elemento só. Só temos um elemento, só há uma maneira de ordená-lo. Então a ideia de 0 fatorial e 1 fatorial serem ambos iguais a 1 tem a ver com o número de permutações que podemos fazer com 0 elementos e com um elemento apenas. Continuando. Digamos que queremos o número de anagramas da palavra bola. Anagramas significa você ordenar as letras de uma palavra de forma aleatória. Então, um exemplo seria B-A-L-O ou B-O-A-L e assim por diante. A palavra não necessariamente precisa fazer sentido. Como são 4 elementos, só precisamos permutar 4 elementos. 4 fatorial, que é o mesmo que 24. Um outro exemplo, variação desse problema é, se temos 4 pessoas e queremos colocá-las em fila, de quantas maneiras podemos fazer isso? Também temos P, 4 maneiras, ou seja, 4 fatorial maneiras, 24. Às vezes a gente precisa restringir essa fileira. Por exemplo, o primeiro tem que ser essa pessoa. Basta separar essa pessoa e fazer o fatorial do restante. Ou queremos que, por exemplo, pessoas fiquem juntas. Podemos agrupar essas pessoas e depois permutar as demais. Lembre-se que nesses exemplos que estamos dando, nenhum deles temos repetição entre os elementos. Veremos isso mais adiante. Então, quando queremos permutar n elementos, todos distintos entre si, basta fazer o fatorial de n. E com isso temos o número de maneiras de ordenar n elementos em sequência. É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e até mais.